flores e o bodó. Somos arte, música, som e cinema. Somos gíria, ritmo, dança e gingado. Somos direito, somos vida. É o que ouvimos, tocamos, sentimos e falamos. É cultura, é identidade, é ser gente. Então puxa a cadeira, pega um café e vem com a gente. O Cultura na Mesa está no ar. Olá para você que está nos ouvindo, está começando mais um podcast Cultura na Mesa e hoje em especial nós vamos contar um pouquinho da história, falar um pouco da trajetória também da primeira Miss Indígena de Roraima, estudante e também influencer digital, Mari Wapichana, que está aqui conosco no estúdio. Seja muito bem-vinda e obrigada por ter aceitado o convite. Eu que agradeço pelo convite, é uma honra estar aqui com vocês. Quem é, na verdade, Mari Wapichana, né? Como é que surgiu você tão jovem ali, Sim. Na época, acho que você tinha uns 18, 19 anos, que conquistou essa ascensão aqui no estado de Roraima e começou a falar também um pouquinho sobre o que fazemos em Roraima, falar um pouco sobre a cultura. Como é que tudo começou? Então, Mari Wapichana é uma indígena lá da comunidade do Raimundão, que fica no município de Alto Alegre, indígena do povo Macuxi Wapichana. E eu surgi no meio do digital, na verdade, através do Miss Indígena, né? Que aconteceu em 2021, eu fui eleita a primeira Miss Indígena Roraima. E foi aí que deu o boom, digamos assim, né? Porque na época todos os olhares estavam voltados para isso, porque Roraima é um estado que grande parte da população é indígena, é um dos estados que tem mais concentração de povos indígenas e território indígena também. Então, era a primeira vez que em 2021 surgia uma Miss Indígena. Então, através disso, que começou os olhares voltados para mim, e as pessoas queriam saber quem era, de onde é que vinha, o que comia e tudo mais, e foi muito interessante. Na época eu já participava do meio digital ali mais no Facebook, a gente usava mais o Facebook, né, em comunidade. Então, eu sempre postava muito a minha rotina ali, a da Mori, do que eu comia, para onde eu ia, do meu jeito. Então, surgiu muito nisso. E aí, como é que você lidou, né, com essa ascensão, digamos assim, com esses olhares voltados para você? E você viu ali, então, uma oportunidade de fortalecer ainda mais essa sua ideia mesmo, de contar um pouquinho sobre as suas tradições, sobre a sua cultura? Sim, na época, eu era professora, trabalhava lá na comunidade indígena Serra do Sol, que fica no município de Uiramutã. E isso tudo, na verdade, já vinha impregnado em mim desde que eu nasci, né? Morei e cresci dentro da comunidade, nasci e cresci na comunidade indígena Raimundão. Então, os meus pais, eles sempre falavam sobre a importância de ser indígena, sobre ter orgulho, principalmente naquele período que nós vivíamos. Hoje, graças a Deus, está muito tranquilo. O fato de a presença do indígena dentro da cidade, no contexto urbano, hoje em dia está mais comum. Antigamente não era, né? Não tinha tanto essa presença, então muitos desafios acabavam sendo vivenciados naquela época. Então, os meus pais, eles sempre me prepararam muito para o que eu ia enfrentar, né? Preconceito, tudo isso, brincadeiras, piadas pesadas, e principalmente a identidade, né? O meu pai, ele sempre falava que independente do lugar que eu fosse morar, se eu comprasse um carro, se eu pintasse o cabelo, se eu usasse roupa, tudo, qualquer coisa, independente do que eu usasse, se eu fosse fazer, eu continuaria sendo indígena. Então, que eu tivesse orgulho daquilo. E aí, eu cresci com isso, então quando o Miss Indígena apareceu, o cenário digital apareceu também, foi só o fortalecimento daquilo que eu já fazia, só que agora mostrando dentro das redes sociais. E eu acho, acho assim, né? Eu vou até pedir para você confirmar ou não, que naquela época que você concorreu ao Miss Indígena, eu lembro que tinha muitas outras meninas também, Sim, tão bonitas quanto você, mas eu acho que o que diferenciou foi essa certeza da própria identidade sim, que você tinha. Você percebeu isso na época também? Sim, até porque uma das coisas que eu sempre preguei e trago comigo é que a mulher indígena, ela não tem um padrão. Isso foi uma comunidade muito difícil de encontrar, um corpo padrão, as meninas indígenas são assim. É muito difícil. E aí, dentre as outras candidatas, eu era a única fora do padrão dali, era mais gordinha, era mais baixinha. As outras meninas, elas tinham um diferencial de corpos parecidos, tamanhos parecidos também. Cada uma vinha de uma localidade, de um povo, tinha uma história também. Só que
a diferença era exatamente essa, de você saber de onde você vem, para onde você tá indo, o que você quer fazer. E aí isso para mim foi muito tranquilo, porque eu venho do movimento indígena, eu sou fruto do movimento indígena também, né, de manifestações, tem algo ali que tá colocando em risco os nossos direitos, voltado à educação, a questão da saúde, vamos lá manifestar. Então eu sempre estava no meio disso, meus pais eram coordenadores, meu pai foi gestor da escola lá de onde a gente morava, então tudo isso fez muita diferença, né? Isso tanto na hora das perguntas, porque nós tínhamos 10 perguntas para estudar, né? Que falava sobre território, falava sobre a questão do turismo dentro de comunidades indígenas, do porquê que você queria ser uma Miss, do que isso e aquilo. E uma das coisas que aconteceu quando eu li aquelas perguntas e eu fui estudar, eu respondi, pedi ajuda do meu pai para conciliar algumas coisas. Organizar o pensamento, sim, né? Mas na hora de responder, eu falei sobre a questão do turismo dentro das comunidades, né? E é um assunto muito importante ainda. Então, quando eu respondi, eu destaquei muito a importância de nós indígenas administrar o próprio negócio ali dentro da comunidade. Vai abrir o turismo para dentro de terras indígenas, ok, mas que seja administrado por indígenas, né? Porque passou o tempo de que pessoas contavam a história dos indígenas, pessoas escreviam livros sobre os indígenas, falavam como comia, e coisas nesse sentido. Hoje em dia, a gente mesmo está em um podcast para falar da nossa história, para falar da nossa vivência, da nossa trajetória. Estamos em todas as áreas e eu acho isso muito importante. Não tem ninguém com mais propriedade para falar da sua própria história do que quem vive essa história, Sim. né? E eu acho que é exatamente isso. E você tocou num outro ponto que eu acho que vale a pena também conversar mais um pouco Sim. sobre ele, que é esse espaço dentro da cidade. Sim. Eu até lembro, assim, eu sempre quando converso com outras pessoas indígenas sobre sua trajetória, elas falam sobre essa sensação, e na verdade não sensações, preconceitos de fato mesmo que Sim. existia, e que ainda existe e não está eliminado, né, digamos Sim. assim, de que o indígena não podia viver na cidade, de que Sim. tinha que ficar lá dentro da sua comunidade. Na época até usava um termo mais pejorativo, fique lá dentro da sua maloca, né? Enfim, Sim. não que isso seja ruim, mas Sim. usavam de forma pejorativa. E aí a gente vê pessoas como você, jovens, outros jovens também, tantos outros jovens que disseram, não, a gente vai manter a nossa cultura, a gente vai resgatar, Sim. a gente vai lutar por aquilo que a gente acredita e não deixar nem o idioma, nem a cultura, Sim. nem aquilo que a gente... de onde a gente veio, morrer. Sim. Como é que foi isso para você também? Assim, como é que você observa esse movimento que você faz parte? Sim. Esse é um ponto que até hoje é muito discutido, né? E o que acontece? Eu saí da comunidade com 11 para 12 anos, para estudar no IFE. Entrei no IFE com 13 anos, lá em Amajari. E lá, grande parte dos alunos eu não sei como é que tá hoje, mas na minha época, em 2016, era a maior parte dos alunos, 60% dos alunos eram indígenas. Só que muitos não se assumiam quanto indígenas. Não se identificavam. Não se mesmo. identificavam. E aí, quando eu chego lá e eu vejo aquilo, eu e o professor Lucas, nós criamos um projeto voltado a culturas musicais indígenas. Então, o que a gente começou a fazer? Nós começamos a fazer roda de Parixara lá, começamos a trazer a questão do Parixara para dentro do Instituto, falar da importância. Então, assim, lá dentro, pelo fato de já vir da comunidade, de não ter vergonha, de ser indígena, de realmente ter orgulho, através do projeto, muitos alunos passaram a se reconhecer, passaram a se identificar quanto indígena e a situação ela mudou. Só que até lá, eu estudei com alunos que vinham de escola particular. E aí, a ponto de usar, muitas vezes, isso para se sobressair. E aí, eu olhava para a pessoa e falava assim, eu sou indígena, eu sou lá da comunidade tal, estudava debaixo do pé de mangueira, muitas vezes, porque não tinha sala de aula, mas eu tô no mesmo lugar que você e tiro notas melhores que você. E aí, o que a gente faz nessa hora? Onde é que fica? O que você aprendeu na escola particular? Qual a diferença? Aqui a gente não tem diferença alguma. E aí eu acho que vai muito do ponto de vista das pessoas, né? Aqui na cidade,
eu nunca baixei a cabeça para o que as pessoas estavam falando, para o que as pessoas estavam pensando. Inclusive, uma das coisas que meu marido sempre fala é que ele me admira muito quando eu tô gravando em alguma loja, alguma coisa, e eu não tô nem aí para quem tá passando, o que tá falando, se tá rindo, se tá olhando. Eu tô lá, tô gravando, tô vivendo, uso os meus adereços, e eu acho que é muito o pertencimento. E muitas vezes a gente acaba que, não que isso aconteça todas as vezes, mas em muitos momentos algumas pessoas acabam se vendo como uma vítima mesmo, e ao invés de se afirmar de que não, eu sou indígena sim, e aí, qual o problema? Vai fazer o quê? Vai chorar? Entende? Não tem o que fazer. É você realmente se identificar, você se autoafirmar e dizer para aquela pessoa que o que ela tá falando ali não é verdade. E aí uma das coisas que eu sempre costumo falar também é que a nossa presença, a presença do indígena dentro da cidade, não é porque a gente quer. Eu não gostaria de estar na cidade. Entende? Mas é por necessidade. Por quê? Trabalho, estudo. Porque se você não estudar, como é que nós vamos defender o nosso território, que é uma das coisas que hoje a gente tem de mais importante, como é que a gente vai defender a nossa cultura, a nossa identidade, o nosso território, o nosso corpo, se a gente não entende as armas que o não indígena tem? Entende? Como é que eu vou falar de lei? Como é que eu vou falar dos meus direitos se eu não entendo de lei, se eu não sei quais são os meus direitos, quais são os meus deveres? Entende? E aí, uma das coisas que eu até fiz um vídeo sobre isso, que uma moça lá no Instagram, ela falava que exatamente isso que tu falou, de que o lugar do indígena é lá na comunidade. Ah, por que tu não vai pra lá? Porque se não tivessem ido pra lá, se não tivessem ido violar os nossos corpos, as nossas terras, garimpar ou algo nesse sentido, nós não sairíamos de lá. Nós estaríamos lá bonitinhos até hoje, entende? E aí isso é muito interessante falar sobre isso. É um assunto que leva horas. Me arrepio, assim, com você falando, porque é muito bonito a gente ver alguém com tanto orgulho de onde veio, sabe quem é e pra onde tá indo. Sim. Também, né? E aí a gente vê esse movimento, né? Por exemplo, até as características físicas. Eu lembro que na época que eu estudava, assim, realmente eu vi muita gente zombar e tirar graça de forma pejorativa com as pessoas indígenas, pelo traço do olho mais puxado, a sobrancelha, enfim. Não tem sobrancelha. Muitas questões, mas assim... Hoje eu vejo, quando eu vejo algum indígena, ele tem orgulho de mostrar aquele olho puxadinho, faz questão de usar seus adereços, né? As penas ali. É lindo demais de ver. E a gente acaba... eu, como uma pessoa não indígena, eu sou filha de migrantes de outros estados aqui, que nasci em Roraima, mas a gente acaba também tendo muito orgulho. Porque eu nasci, cresci aqui, vivi comendo paçoca, peixe, tambaqui. Então, a gente, por mais que não seja indígena, a gente sabe... que esse é o estado indígena, que é o estado que é cuidado, guardado pelos territórios também. Então, fico muito feliz em conversar com você hoje. Mas tem muitas outras coisas para contar sobre a Mari Wapichana, até porque, além de tudo isso que ela está contando aqui, de representar a sua identidade, né? Representar os povos indígenas ali, ela também conquistou ainda mais, né? Ela estudou. Tá estudando ainda, né? Tá fazendo curso agora de letras, é isso? Sim. Eu comecei matemática, aí parei porque eu não me identifiquei, não era algo que eu imaginava pra minha vida. Fui professora de matemática, então... Eu sei pra mim, mas pra ensinar pros outros é meio complicado. Então, esse professor é um dom, né? Eu tenho uma prima que ela ama dar aula de matemática, ela ama ser professora, e eu acredito que você tem que fazer aquilo que você ama, né? Hoje eu amo me comunicar, eu amo falar com as pessoas, amo falar, eu falo demais, me deixava falando. Mas hoje eu tô cursando letras, né, que é com habilitação em língua portuguesa e língua indígena também, língua indígena Makuxi e Wapichana. São as duas línguas que vai ter ali dentro da habilitação. E é o primeiro curso voltado principalmente a professores indígenas. E eu achei muito interessante. Eu sempre gostei muito de letras e eu queria muito ver como é que seria. E tá sendo uma experiência única, assim. E é no IFE onde você começou toda essa história também, né? Sim, lá no Campus Amajari. E esse curso é do Campus Amajari. Que legal. E aí resgata e fortalece ainda mais a identidade ali da região. E Mari, recentemente você também conquistou um prêmio gigantesco, assim, lindíssimo. Tava até conversando com ela aqui nos bastidores, que foi
em Porto Alegre, Sim. Rio Grande do Sul, o IBEST. Como é que ocorreu esse convite também? Conta um pouquinho dos bastidores Sim. até conquistar e chegar lá e ser chamada, das emoções que você sentiu. Sim. Então, foi o reconhecimento de um trabalho que, sinceramente, até hoje ainda a ficha não caiu totalmente, sabe? Porque de onde eu venho, tudo que eu passei, é muito emocionante, sabe? Porque, assim, foi indicação, né? Eles fazem toda uma pesquisa de engajamento, de nomes e tudo mais. E o Prêmio Best, ele existe há mais de 20 anos. Então, ano passado foi a Sandra que ganhou, né? Ela foi indicada, daqui eu não fui indicada. A primeira vez que eu participei da seleção foi esse ano. E esse ano eu já ganhei. 2024, na verdade, né? Então, assim, foi a primeira vez que eles colocaram o meu nome como uma influenciadora daqui. E aí teve 2 votações. A votação pelo júri popular, eles selecionaram 20 influenciadores aqui do estado, eles fizeram indicação de nomes, e aí foi pro voto popular e pelo júri acadêmico. O júri academia, que é da academia deles, né? Da academia do IBEST. Então, eram 2 votações. E aí, eu fui pro top 10. Do top 10, fui pro top 3. E aí, fiquei no top 3 tanto pelo júri popular, quanto pela votação do júri popular, quanto pelo júri da academia. E aí, eu ganhei nas 2 categorias. Tanto pela votação, né, quanto por eles mesmo, assim. E, nossa, foi um sentimento único, uma emoção única, um momento único ali, porque é reconhecimento de trabalho, mas, acima de tudo, é a presença do indígena, sabe? Para quem é do meio digital, foram 109 categorias premiadas. Eram muitas categorias, gente de todo lugar, de todo jeito, que produz conteúdo pro YouTube, para todas as redes sociais. Então, assim, você está em um ambiente onde tem pessoas que você admira, que você acompanha. Eu gosto muito de maquiagem. Então lá tinha a Camila Pudim no meio disso. Sim. E eu fiquei, meu Deus, a Camila Pudim, eu tô tão aqui, eu assisti o vídeo, sim. Então a Isabelle Nogueira, que é aí uma embaixadora do Norte, vamos dizer assim, né? Levando a cultura tanto de Manaus quanto do Norte como um todo. Então, estar no meio de pessoas, assim, foi sensacional. Foi um sentimento muito único, assim. E aí, toda a trajetória ali de preparação de look, preparação de... a própria preparação do que eu iria levar pro dia foi loucura, assim, sabe? O traje que eu usei foi feito pelo meu pai, foi feito à mão, foi pensado no evento, foi pensado em mim, nas medidas, tudo direito ali, de realmente levar a cultura pra dentro da cerimônia, onde todo mundo ia estar e deixar uma mensagem. E aí eu fui convidada para apresentar uma categoria, estive no palco, apresentei a categoria que o Richard ganhou, o Richard Ramussen, se eu não me engano. O que mexe com os animais lá, ele sim, é muito antigo. Sim. E eu falei, meu Deus, eu vi esse cara quando eu era pequena, eu já tô aqui. Chamando ele, né? Nossa, foi único, assim, foi único. E no momento, assim, antes de chegar esse grande parte do glamour, assim, de conquistar esse prêmio, como é que foi o momento que você soube que ia ser indicada, né? Ali, nossa, significa que realmente, assim, o trabalho que eu tenho feito, Sim. de mostrar um pouquinho do estado de Roraima, da minha cultura, tem valido a pena? Foi antes do meu casamento. O meu casamento foi em junho, eles mandaram mensagem em maio, abril ali, uns 2 meses antes, se eu não me engano. E aí foi quando a gente começou a ver que aquilo ia acontecer. Eu falei, meu Deus, eu já fui indicada, eu sou top 20. E ser reconhecida pelo trabalho que eu faço foi totalmente impactante, né? Porque até antes disso, eu participei de uma premiação, só que era voltado à igualdade racial, que é o Prêmio Sim à Igualdade Racial. Só que aí, quando traz essa linha agora para um prêmio que é como se fosse o Oscar, né? Pra quem trabalha no meio digital. Eu fiquei, gente, como assim? Sabe? É quando você realmente percebe que tudo aquilo, que todas as competições nas comunidades, que todas as vezes que eu andei descalço, subindo e descendo serra, vale a pena. Sabe? Que realmente vale a pena sermos nós mesmos, mostrar de onde a gente vem, o que a gente faz, qual é a nossa cultura, que é uma cultura rica, uma cultura bonita, que eu fico
como é que alguém tem coragem de ter vergonha disso, sabe? De comer ali a da morida, de tomar o caxiri, de dançar o parixara, de viver dentro da comunidade, de caçar, de pescar, de viver ali realmente de tudo que a natureza nos dá. E de ver que todo o ensinamento que os meus pais... Eu acredito que essa é a mensagem, sabe? Que tudo que os meus pais, eles me ensinaram, valeu a pena. Que eu realmente botei no coração e levei, e é isso que eu quero, sabe? E de ser reconhecida por algo que eu amo e que eu sou, nossa, foi único, assim. E eu acho que é a segunda vez que eu tô chorando depois do prêmio. Eu chorei porque não tem como. Tá cheio de lágrimas aqui também, porque realmente, assim, a gente vê você com muita paixão, com muito Sim. amor por aquilo que você faz. E... No caso, né? Quando você conta ali, por exemplo, nos vídeos que eu tava assistindo um tempo atrás, você preparando um pacu ali com a folha de bananeira, né? O peixe ali. Eu não sei se era um pacu de verdade. Não. Era o pacu aquele? Não, o pacu, o meu marido que assou, mas o que eu fiz na folha da bananeira foi piabas. Ah, foi piabas. piabinha. Sabe por que eu tô pensando no pacu? Porque eu tô com muita vontade. Eu fiquei vendo os vídeos dela e falei, meu Deus, eu quero um pacu agora. Ai, sim. Você fez piaba na folha de bananeira, sim, né? Porque era algo que o meu pai fazia muito quando a gente ia pescar. E aí, geralmente, a pescaria não tem panela, não tem nada, né? Então, a gente comia muito na beira do garapé. Ele enrolava lá naquelas folhas de bananeira braba, né? E aí ele enrolava com cipó, botava aqui tá a folha da bananeira, ele botava tipo uma forquilha assim e botava pra assar. Aí ele cozinhava assim por dentro. Nossa senhora, tem gosto de infância, sabe? Muito gostoso. Mas Sim. é isso, a gente tá falando aqui sobre um pouco do que você conta, do que você Sim. mostra, né? E aí que vem essa emoção também de lembrar, de ter orgulho de seus pais, nessa Sim. gratidão. Eu creio, assim, que... Você falou tanto dos seus pais até o momento, né? Que eu creio, assim, que, enfim, deve ter um amor, uma paixão aí Sim. muito grande pelo que eles fizeram com você. E agora você é uma mulher casada, né? Sim, isso Talvez em breve aí venham os frutos desse casamento. Você Sim. também pretende repassar isso para os seus filhos? Ai, com certeza. Com certeza. Hoje, assim, tudo que os meus pais me passaram, eu guardo hoje. E não só no meio disso, sabe? Em questão de estudo, em questão de profissão mesmo, assim. E até mais que isso. Os meus pais, eu sempre conto que o meu pai e a minha mãe, eles nunca tiveram a oportunidade de sonhar, de viver tudo aquilo que eles queriam. Minha mãe foi entregue muito nova, minha mãe foi entregue com 13 anos, mesmo sem querer, ela foi entregue. Meu pai veio da Guiana, então assim, tanto a minha mãe quanto o meu pai, eles têm uma história de vida muito difícil, sabe? Só que mesmo assim, é muito doido você ver que duas pessoas que nunca sonharam, que nunca vivenciaram aquilo que queriam, possibilitaram isso pra mim. Meu pai e minha mãe sempre falavam assim, tipo... minha filha, tu tem que ser professora, tu tem que ser advogada, tu tem que estudar, tu tem que sair daqui, tu tem que ser melhor que eu. Não seja como eu. Meus pais sempre falaram isso pra mim. Não seja como eu. Meu pai trabalhou na Juquira antes de ser professor. E até no meio disso é muito interessante, porque o meu pai, ele vivia trabalhando em fazenda, cortando mato pros outros, cuivarando roça. Não sei se você sabe o que é cuivarar roça. Eu sei o que é Juquira. Sim, Juquira. Era muito na Juquira ali. Então, ele sempre trabalhou no meio disso. E a minha mãe teve um tempo que surgiu o seletivo indígena, né? E aí ela pegou e falou assim, por que tu não faz? Vai fazer, tu sabe falar a língua e tal. Meu pai hoje ele fala o Apixana, né, que é a língua dele, a nossa língua indígena. Inglês, que ele veio da Guiana, e português. Então ela vai fazer o seletivo e tal, faz um curso. E a minha mãe começou a investir nele, para que ele saísse do trabalho pesado ali e fosse trabalhar, né, sentado pelo menos, né? Ar-condicionado não tem até hoje, mano. Mas não tinha na comunidade. Mas... Não dá nem falar que Só era. pra explicar pra quem tá nos ouvindo, explica então o que é Juquira e como é o nome do trabalho manual que se é feito? Cuivara. Cuivara, né? Cuivara no roça é você... Que tem ali a Juquira é derrubar mato, né? Na verdade. Juquira é mato, né? Vamos falar dessa forma, para que as pessoas entendam. E aí, a cuivara é quando queima ali a mata, né? E sobra aqueles pau queimado lá, as madeiras queimadas. E aí tem que cuivarar para deixar tudo limpo. Aí tira e vai colocando tudo cuivarar e limpar, então, no caso. Isso. Juquira é mato. Isso. E cuivarar é limpeza. Então, pronto, limpar o mato ali, só que de uma forma mais aliás, mais com uma linguagem identitária mesmo da comunidade.
E aí, no meio disso, ele pegou e foi fazer o seletivo. Passou, e desde lá ele nunca mais saiu. Aí hoje não quer fazer roça. Agora tá bom demais. Sim, e aí a minha mãe, tempos depois, acho que uns 6, quase 10 anos assim, ela pegou e decidiu fazer também. Aí ela se tornou professora também, começou a estudar. Contanto que os meus pais, eles terminaram o ensino médio, tudo, eles começaram... Quando eles vieram pra cá pro Brasil, que ela não é pro Brasil, eles... É da Guiana, né? Que eles são da Guiana inglesa. E aí, o papai que é da Guiana aqui do lado do Bonfim, né? E a mamãe aqui do lado do Iramutã, ali. Então, eles são... E eu vou já explicar um pouquinho sobre isso. Aliás, você vai já explicar um pouquinho sobre isso, porque... Vai, continua. E aí, vamos resumir logo aqui. E aí, no meio disso, eles começaram a estudar de novo desde o início até o ensino médio. Então, meu pai veio terminar aí com seus 30 e poucos anos, minha mãe com seus 40 e poucos anos, o ensino médio. E aí, no meio disso, eu acredito muito que através do estudo, né, que mudou a vida deles, acho que é por isso que eles sempre apostaram muito no estudo também. E eles sempre falavam isso, contanto que quando eu saí para estudar pro IFE, a minha mãe me deu a ideia de ir, depois ela voltou atrás, porque ficou com medo, engravidade, um monte de coisa. Minha mãe... Mães, né? E aí meu pai pegou e falou assim, minha filha, você quer ir? Eu falei, quero. E aí ele pegou e falou, pois você vai, eu vou te dar tudo que eu nunca tive. Enquanto você estudar, pode contar comigo pra tudo. Meu pai, ele só me deixou de mão mesmo quando eu casei. E aí, graças a Deus, com um homem bom que cuida de mim também. Mas assim, ele cuidou de mim até meus 21 anos. Então, assim, ele sempre esteve ali segurando minha mão, sempre me ajudou, sempre me apoiou. E sempre foi realmente o meu chão. Meu pai e minha mãe, eles sempre foram tudo pra mim, assim. Em questão de apoio de estudo, apoio emocional, de minha filha, vai mesmo, não tem vergonha. Minha mãe fala, né, que quando alguém fala mal de mim, alguma coisa assim pra ela, que sempre tem, né, algumas conversas. Negativo. E ela fala assim, ai, minha filha, é tudo inveja. É muito engraçado, que pra ela tudo é inveja. Meu pai fala, minha filha, não liga não, a gente tá pagando tua conta. É basicamente isso, assim. Tanto que é tudo, desde traje, desde molho de pimenta, tudo. Eles sempre estão ali comigo. Se eu falar, pai, mãe, bora levantar uma roça aqui, eles vão comigo. Bora viajar, eles vão comigo pra tudo. Eu acho que isso, pelo que eu vejo de fora, é muito também da cultura indígena, essa união. Essa parceria que se tem entre as famílias, né? Essa unidade mesmo que se tem entre as pessoas indígenas. Eu acho que é muita cultura indígena também. Sim. E aí eu volto um pouquinho, você falou sobre eles serem da Guiana. E aí, só para situar o nosso ouvinte aqui, vocês são estrangeiros, né? Enfim, vieram da Guiana. Sim. Mas é engraçado aqui na região amazônica do nosso país e como estão distribuídos os territórios e as comunidades indígenas, que, gente, é uma linha ali, às vezes está no meio. Metade está no Brasil, metade está na Guiana. Metade está no Brasil, metade está na Venezuela. Se você der um zoom ali no mapa e achar as comunidades, tem muitas delas que se dividem na linha mesmo, né? É o caso das pais, tá ali pertinho também? Sim, no caso da minha mãe, do meu pai não. O meu pai, ele é de uma comunidade, fica dentro da Guiana mesmo. Um pouquinho mais pra dentro, né? Maranhão, o nome da comunidade. Mas os costumes são muito semelhantes, né? Sim, porque é amazônica. Porque lá lá é o povo Wapixana que mora lá também. E aí nós temos Wapixanas de vários lugares, né? Ele tem do Lavrado, de lá da Guiana. Contanto que o dialeto, ele vai mudando conforme o lugar que a pessoa tá. Né? Muda algumas palavras, tanto que às vezes eu falo um bom dia do jeito que eu aprendi, que é o jeito que meu pai me ensinou, e aí tem pessoas que falam, não, tá errado, não é assim, entende? E aí outros Wapixana, assim, tem gente que fala, bom dia em Wapixana é Cudupanã, do jeito que o meu pai me ensinou. Só que para algumas outras pessoas, o bom dia para elas em Wapixana é Pucudanã. Entende? Cudupanã pra mim e Pucudanã pra eles. E aí eles falam, não, Mari, tu tá falando errado, não é assim, não sei o que, sabe? E aí tem gente que nunca ouviu essa expressão. Só que lá, pra onde o meu pai morava, é essa expressão que era utilizada. E aí até hoje lá eu tenho tia que ainda mora lá. A minha mãe já é ali do Canapã, do lado do... já entra nessa linha que tu colocou, que fica ali na divisa mesmo. Tem a sede do Iramutã. Aí tem o rio. Eu acho que é o rio... Qual é o rio lá? Rio Maú, se eu não me engano. Aí tu atravessa o rio, tu já tá na Guiana. E aí era a comunidade que a minha mãe já morava lá, que era o Canapã. Pronto, e tá todo mundo aqui junto na Amazônia. Mari, aí você falou que antes de
de ser indicada ao prêmio do IBEST, aliás, 2 meses depois, aliás, da indicação, foi o seu casamento. Sim. Só pra situar quem tá nos ouvindo, eu falei que eu não ia falar dele, mas ele tá aqui no estúdio, marido dela. Os olhares estão pra ela depois. Mas o seu casamento também foi um momento muito marcante, eu acho, pra quem tá aqui em Boa Vista, quem tá em Roraima, e pra quem tá no mundo também acompanhando você e vendo, porque você fez questão também de reforçar mais uma vez, junto com o seu marido aqui, as características e a cultura indígena. Você entrou ali de cocá, bem linda e maravilhosa, ele também. Como é que foi também trazer isso, você compartilhando nas redes sociais? Como é que foi a repercussão disso também, né? Do seu casamento, que além de, claro, realizar um sonho pessoal, né? Com o seu grande amor aqui, mas também de levar um pouquinho dessa identidade pra dentro do seu casamento. Então, a decisão de ir daquela forma, de ir com o meu traje, de pedir para que os meus pais eles estivessem de traje também, é porque no povo Wapixana e pelo menos no povo Macuxi, lá da minha comunidade, tá, gente? Da minha comunidade, nós não temos uma tradição de casamento. Entende? E aí eu criei a minha. Inventei aqui. Eu criei a minha, vai ser assim. Porque eu queria trazer isso, porque desde que eu me entendo por gente, o casamento pra mim, ele é de branco mesmo e tudo mais. E só que assim, eu queria trazer, né, levar a minha cultura no meio disso, só que eu também queria casar de branco. Era uma realização pessoal, era um desejo, um sonho meu. Das vezes que eu pensei em casar, eu queria, do jeitinho que eu casei, era a forma como eu sonhava em casar. Então, quando nós sentamos com meu pai, só que eu conversei com eles, eu falei, vocês se sentem confortáveis pra ir de trás? Meu pai, toda hora, não sei o quê. E aí a mamãe do mesmo jeito. E, inclusive, a roupa que a mamãe usou, foi meu pai que fez. Foi ele que deu a ideia de fazer meio que um vestido ali pra ela e tudo. Porque pra nós, quando a gente vai usar o traje, a mulher indígena do meu povo, ela usa sem a parte de cima, sem o sutiã, né? Vai só os peitos à mostra. Desde a mais nova até a mais velha. Então, a minha mãe só iria de saia com os peitos à mostra. Aí o papai deu a ideia, né, de botar, fazer meio que um vestidinho pra ela e ela entrou assim. Os meus sobrinhos também entraram de traje e eu só entrei com o Cocá e o Gelson também. Pra que a gente levasse dessa forma. Porque o meu sonho era casar do jeito que eu casei. Tanto que teve muitas pessoas que... Ai, por que não casou de trás? Por que não... por que não casou conforme o ritual indígena? Mas que ritual se não existe? Entende? No meu povo não existe um ritual de casamento. Porque geralmente o que acontece? Você conhece uma pessoa dentro da comunidade, você se apaixona, você gosta dela, e você casa, só que morando com ela já. Você não tem um ritual de casamento e tudo. O ritual que o Wapixana tem e que eu passei foi o da menina moça ali, quando sai, né, da fase de menina mesmo pra mulher, quando tem a primeira menstruação. Aí sim nós temos um ritual, que aí leva aí 1 semana, né? Então eu tenho um ritual dessa parte da minha vida, mas do casamento não tinha, tanto que da minha família eu fui a primeira a casar. Dessa forma, né? Dessa forma, sim. Com festa, celebração. Sim. A minha mãe e meu pai, eles são... Só se uniram ali. Sim, não tá existe. Casada. Exatamente. Isso é muito bacana, porque inclusive acaba misturando um pouco das culturas, né? E trazendo essa originalidade que o casamento de vocês teve. Sim. E aí repercutiu muito também nas redes sociais. Foi muito compartilhado positivo. E tudo mais. Sim. Inclusive, teve uma marca que eu era embaixadora dela. E a gente fez um lançamento, um lançamento de uma linha, né? De cuidados pessoais um dia antes do casamento. Entende? Justamente por ter essa identidade, essa questão da representatividade, né? E marcas, quando elas procuram Roraima, por exemplo, o que imaginam quando falam por aí de fora? Quando olham para Roraima, se pensa indígena, né? Então, a ideia seria exatamente essa, porque era um produto sustentável e tudo mais, e aí era algo bem legal, assim. E aí a gente teve um pré-lançamento no casamento. Que chique, sim. Né? Achei o luxo. Achei o luxo. E agora, falando um pouquinho do seu conteúdo, o que você tem produzido hoje para contar aqui para quem está nos ouvindo? Eu já vi você fazendo vídeo ali na canoa, mostrando a comida. Sim. Conta o que mais assim
tem a atenção das pessoas nas redes sociais? O que as pessoas mais gostam, assim, é quando é voltado à beleza, né? A questão da beleza, porque a minha beleza, ela é diferente, ela é única. E a mulher indígena, ela tem muito disso, né? Realmente, a gente tem uma beleza única ali, única e singular. Cada mulher, na verdade, né? Cada mulher tem uma beleza única e singular. Só que a indígena, ela tem algo que não é comum de se ver. Então, isso acaba chamando a atenção. E aí, quando você traz essa ótica junto com uma make não tradicional, por exemplo, porque eu faço muita mesclagem de maquiagem com grafismos indígenas no rosto, isso chama muita atenção. E aí eu trago muito ali a questão da área da beleza, até para que meninas indígenas vejam que elas são bonitas, vejam que o cabelo preto é bonito, vejam que o olho puxado é bonito, que a pele morena também é bonita, que tudo que ela tem realmente é bonito. E que tudo que ela tem ali dentro da comunidade pode se tornar qualquer coisa que ela quiser, né? Então eu trago muita questão da área da beleza, do humor, de vez em quando eu solto ali umas coisinhas. Cultura também é algo que eu gosto muito, inclusive em alguns festejos de comunidades indígenas acontecem algumas competições. Competição de quem bebe mais caxiri, de quem come mais beiju, de quem rala mandioca mais rápido. E por aí vai. E a galera gosta disso, sabe? Porque é diferente. E aí aqui na comunidade de Tabalascada tem o festejo do beiju. E aí lá acontece isso, corrida com mulher nas costas, corrida com tora, cabo de guerra, arco e flecha, corrida com beiju na mão, que você tem que chegar lá com o beiju inteiro, não pode quebrar. Aí tem de quem rala mandioca mais rápido, quem bebe mais caxiri, quem come mais jamurida, quem come mais beiju. E aí eu sempre participo porque eu gosto disso, eu realmente gosto, eu amo estar ali no meio, eu gosto de... Meu marido, né? Como a gente fala. Meu marido trabalha lá, então ele vai pra trabalhar, eu vou pra acompanhar, mas ele vai pra um lado, eu vou pro outro. Quando demora um pouco, eu tô inscrito em um monte de competição. E aí eu vou gravando e o pessoal gosta muito. Contanto que a última foi do caxiri. Eu acho que tá com mais de 3 milhões de visualizações no TikTok. Gente, é muito engraçado porque as meninas lá que estavam competindo comigo, elas tinham acabado de participar da competição de quem comia mais beiju. E o beiju, ele é seco. E aí bota um prato de caldo assim, tu vai colocando e vai tanta na boca. Daqui a pouco tá entalando aqui, tem gente chorando, tem gente botando pra fora. E aí uma das meninas tinha acabado de participar do beiju. Na hora do caxiri, aí tu vê muita coisa, viu? Acontece sempre em dezembro. Já tá convidada esse ano. E aí fica bem pertinho, fica 20 minutos aqui, 20-25 minutos. Qual é a comunidade mesmo? Tabalascada. Sim, Tabalascada eu conheço muito bem. Sim. E aí, na do caxiri, o que eu falei? Eu falei, não vou cometer loucura, porque era 2 litros de caxiri em 5 minutos, era 2 minutos? Em 2 minutos. 2 litros de caxiri, ninguém bebe nem água desse jeito. E aí eu falei, eu vou. E o Jéssica falou, não vou estar nem aqui pra olhar. Porque vai acontecer coisa que às vezes bota eu não quero fora. ver, né? Um negócio meio assim. E aí eu fui. Aí eu emborquei lá e fiquei. Na minha cabeça eu tava arrasando. Já tinha tomado... Quando eu vi, eu tinha tomado só isso aqui, ó, da garrafa. Contanto que tem gente que não pode falar. A menina passou mais de meia hora com a garrafa na boca e não tomou quase nada. E eu não vou cometer loucura. E eu já bebendo. Eu acho que eu bebi em torno de 1 litro. E quase que eu ganhava... Por conta das outras, eu não ganhei. Por quê? Porque a regra era não derramar. Não podia derramar, não podia cair uma gota na camisa, nada. Você já estava desclassificada. Aí ficou só eu e mais 2. E aí essa outra, quase acabando lá, ela meio que vomitou. E aí ela já foi desclassificada. Ficou só eu e uma outra. E ela aguentou. E eu, vai menina, desiste. E aí eu só comi 1 litro. E as meninas tinham tomado mais de 1 litro, 1,5 litro. Eu acho que elas tomaram muito, muito. E aí no final, eu saí. Eu perdi, né, obviamente. Ai, meu Deus. A outra ganhou. E aí eu saí tonta. Eu fiquei meio zonza, assim, porque o caxiri, ele é forte, né? Ele vem com um sumo ali, porque é fermentado, né? Uma bebida, pra quem não sabe, caxiri é uma bebida típica dos povos indígenas que é feita à base da fermentação da mandioca. E aí, é forte. Eu fui sorrindo pro vento, fui deitar lá na rede. Nossa, foi muito engraçado. E aí, a galera gosta muito disso. Ralei mandioca também, porque tem gente que acha que eu só
que eu sou um personagem ali que cria conteúdo, mas eu não vivo aquilo. Só que eu cresci ralando mandioca pra minha avó, pra minha mãe, de vez em quando eu ralava ali. E aí lá tem a competição de ralar mandioca e eu participei. E teve professores que olharam assim pra mim e falaram: Mari, tu sabe ralar mandioca? Eu falei: menina, traz. Me respeita. Participei 2 vezes já, no ano de 2023 e 2024. Perdi das 2 vezes, fiquei em segundo lugar das 2 vezes. Olha, tem mas uma na raladora, próxima... Tem um ralador de mandioca melhor ainda aí, né? Tem que vencer dele. Sim. Ai, que legal. Mas é isso. E aí, contando, né? E essa mistura, realmente, daquela indígena Mari Wapichana aqui, que um pouco do que ela vive na comunidade, um pouco do que ela vive na cidade, um pouco do que ela vive também na área acadêmica, ali estudando. Um pouco dessa vida também de ser influencer, né? E, inclusive, para você, o que significa ser influencer? Eu não entendia até começar a pegar alguns relatos e entender isso na prática. Porque eu não me defini como blogueira, eu não falei, sou influencer, sou blogueira, sou isso, sou aquilo. Nunca foi. Até porque, até aceitar realmente isso como um trabalho e aceitar que eu realmente era aquilo e me apropriar daquilo, eu tinha um currículo antes, na época eu era professora, eu estudava, eu tinha um curso técnico, então eu me sentia muito mal quando as pessoas me reduziam a influencer só. Então, tipo, poxa, gente, era coisa pequena, sim, né? Eu falava, gente, eu sou Miss, eu sou professora, eu sou estudante, eu sou tanta coisa, sabe? E aí me resumia a uma palavra só e eu ficava muito chateada no início. Só que quando eu passei a entender o impacto da minha presença hoje nas redes sociais, do nome Mari Wapichana, do peso que tem, quando eu fui para algumas comunidades, aí eu falei, opa, não é qualquer coisa, entende? Inclusive, começou a partir do Miss Indígena, né? Só que depois eu transformei isso realmente como uma ferramenta de trabalho. Em que sentido? Eu lembro que a primeira vez que eu tive clareza do que eu fazia e do que impactava na vida das pessoas foi quando eu fui para a comunidade Contão, em 2022, em abril de 2022, se eu não me engano. Eu fui para lá e eu fui ser jurada da escolha da Índia mais bela da escola de lá. Era o nome do concurso lá. E aí, eu participando lá, teve uma menina, aí a professora falou assim, Mari, tu pode dar uma aula de passarela pras meninas? Não sei o que. Eu nem sabia disso lá, mas bora, meninas, é assim, assim, assim. E aí, elas lá, e tinha uma menina, que ela era gordinha, alta, e ela ficava andando pro lado e pro outro. E saía, entrar. E ela não era uma das meninas que ia competir. E aí, aquela coisa toda... Agoniada, né? E aí, eu só olhando. Aí... Teve uma hora que elas ficaram assim no canto, aí eu falei, vai lá, não sei o quê. E ficavam se empurrando assim, uma outra. Vai, menina, não sei o quê. Até que veio uma e falou assim, Mari, a tal fulana quer falar contigo. Ela gosta muito de você. Eu falei, menina, vem cá. E eu peguei e fui lá. Ela não queria vir. Aí eu fui lá, a gente tava na mesma sala. Quando eu cheguei lá, ela começou a chorar. Aí ela começou a se tremer, ela começou a chorar e tudo mais. E eu ainda não sabia... como receber aquilo, porque ai, gente, por favor, só é eu, né? Por favor. E aí, ela se tremendo toda, ela chorando. Aí ela pegou e me abraçou. Aí ela pegou e falou assim, ai, Mari, muito obrigada, porque no dia que tu se tornou Miss, eu passei a me sentir uma Miss também. Ai, que lindo. Sim, e aí, tipo... Naquele momento, foi o primeiro impacto, assim. Eu abracei ela, eu não sabia o que falar, nem o que dizer, nem como reagir. Eu só abracei ela, fiquei lá abraçada com ela. E aí, na comunidade, era estranho também a forma como as pessoas me recebiam lá. Eles fizeram uma placa de Seja Bem-vinda, Mari Wapichana. Eu fiquei, gente... Ai, eu tô me sentindo... Aí eles perguntavam assim, ó... Tu come peixe? Tu come isso? A gente tá pensando em fazer isso. Tu come? Eu falei, gente... Pode dar qualquer coisa, se quiser fazer uma farofa de ovo aí, pode fazer, eu não tô nem aí. Ai, tu se importa de dormir assim, não sei o quê, a cama não liga pra cama. Eu falei, se vocês quiserem me dar uma rede, eu durmo na rede e tal. Então as pessoas, elas tinham muito esse cuidado comigo. E aí... o primeiro impacto foi essa pessoa. Hoje, a gente recebe, tanto eu quanto meu esposo, nós recebemos muitas mensagens de mulheres, meninas, que falam exatamente sobre isso. Sobre
a influência positiva, em que sentido? No sentido de que eu estou na cidade, eu estou em vários meios, eu ando para vários lugares, eu estou no meio de várias pessoas, mas ainda assim eu continuo levando a minha cultura, eu continuo falando que eu sou indígena, eu continuo levando a minha identidade, a minha origem, a minha cultura com muito orgulho. E aí as pessoas, elas olham aquilo e hoje já não tem mais tanta vergonha nem nada assim. Hoje as pessoas colocam mesmo o nome, o nome do povo como um sobrenome, e estão ali, tem essa influência positiva. Então hoje, para mim, essa questão de ser influencer é uma responsabilidade muito grande, sabe? Porque eu trabalho com a questão da cultura, né? Divulgação cultural. Só que aí quando eu chego na comunidade, esses dias eu estive no Lago Caracaranã, encontrei várias meninas lá que me seguem, e meninas indígenas. Então, olha um impacto disso na vida delas, de que se a Mari, que é lá da comunidade do Raimundão, que veio para a cidade há pouco tempo, tá chegando onde ela chegou, tá conquistando um cenário digital. Sim, casou, tá estudando, tá vivendo uma vida que até então, sei lá, um indígena não podia, hoje pode. Então, se ela conseguiu, eu também posso conseguir. Se ela sonhou e ela conseguiu, eu também posso. E aí, tudo isso é muito interessante. Eu vou compartilhar aqui agora. É uma mensagem que seu marido tá me mandando. Aliás, mandou aqui pra mim, mostrou aqui pra mim, que diz assim: como não admirar ela? Estou tão feliz por mais essa conquista sobre o Prêmio Best lá em Porto Alegre. É como se fosse minha também. Ela nos representando, sendo ela mesma de verdade. Desde que começou, não deixou as origens dela de lado. E isso é lindo de ver. Nós te amamos, Mari, e estamos torcendo por mais conquistas lindas como essa. Que lindo, né? E aí a gente recebe muito disso. E essa é a parte legal, né, de você fazer um trabalho, de você estar ali. E aí, da mesma forma que tem um número, assim, se a gente for colocar na balança, os comentários positivos são mais do que os... Se sobressaem. Então, é muito tranquilo e leve de lidar com isso. E eu sou o tipo de pessoa que, até por um tempo, eu ainda tentei me abater, mas o meu marido, graças a Deus, na época nós éramos amigos, ele... Mas por quê? Né? Ele sempre conversou muito comigo, contanto que até essa presença dele na minha vida foi muito interessante, porque hoje ele assume a questão administrativa, digamos assim, e eu só vou e faço o que eu sei fazer melhor, né? Que é comunicar, então ele sempre prepara ali muito palco, se anula muitas vezes para que eu possa realmente brilhar, para que eu possa ter o meu espaço, para que eu possa falar. E isso é tudo muito interessante. Até porque antes as pessoas, elas não me viam como um potencial de realmente ser uma influencer com capacidade de divulgar uma marca, de divulgar uma empresa, de divulgar uma loja ou algo nesse sentido. E hoje, com a presença dele, tudo mudou. Antes, uma coisa que a gente sempre conta é que até antes disso, ele falava assim, na época eu acho que eu tava com 60 mil seguidores, assim, ele falou: Mari, tem gente com menos seguidores que tu, que tá ganhando muito dinheiro, e tu tá ganhando permuta. E aquilo foi um choque de realidade pra mim, sabe? E aí até a gente entendeu o valor quanto indígena, assim, isso mesmo, porque existe muito isso também de que, indígena, vou mandar aqui um negocinho pra ela, é indígena, não precisa pagar, é indígena, não tem o mesmo peso que outras pessoas, entende? E aí hoje, com a presença do meu esposo, isso tem mudado muito. Inclusive, eu sempre falo que existe uma Mari antes dele e depois dele. Isso tanto na questão pessoal quanto na questão profissional também. E aí hoje a gente realmente é um casamento, tanto um casamento amoroso quanto do trabalho, quanto de tudo, assim, nós somos parceiros em tudo. De vida. De vida. E isso é muito interessante, porque tem muitas meninas que também mandam mensagem a respeito disso. Mari, como é que eu faço pra me tornar blogueira? Mana, vai estudar. Porque, assim, não é fácil. Né? Dá trabalho. É um trabalho, né? Porque o Miss Indígena, ele só me colocou em evidência. Mas tudo que eu venho traçando de lá até aqui é um percursozinho, é uma caminhada. Porque a gente conseguiu realmente profissionalizar o meu Instagram para monetizar e tudo mais em meio do ano de 2023. Faz 1 ano e meio. E faz 1 ano e meio que eu realmente vivo das minhas redes sociais, de publicidades e coisas nesse sentido. Hoje, pelo que eu vejo, já são 200 e quantos...
287 7 no mil, né? Instagram. E Sim. no TikTok também, Tá né? com 168, se eu não me engano, lá. É um número já, uma soma bem grande, Sim, tudo orgânico, graças a Deus. né? Nada comprado. Sim, nada comprado. Pode checar lá aquela. Mas assim, só pra reforçar aqui, que quem quiser agora entrar em contato com a Mari tem que passar... É Gerson, né? Gelson. Tem que passar pelo Gelson, o marido Sim, dela. geralmente eu direciono ele. Tem gente que já entra em contato diretamente com ele. Até porque é uma das coisas que todas nós temos pontos positivos e negativos, né? E eu sou péssima em negociar. Então, não é o meu forte, entende? É o forte dele. Tanto que tem situações de contratos assim que eu já fui em reunião e ele não pôde ir, mas eu fui deixa comigo. Achando que tava arrasando. Cheguei lá, amor, fechei. Fechei, portanto. Ele, meu Deus do céu. O pacote era imenso, o valor mínimo. E eu achei que tava arrasando. Ele que é o cara dos negócios, então. Pois a partir de hoje eu não resolvo questão disso. E aí é até bom, porque hoje, querendo ou não, existe dentro agora dessa questão de marcas, existe muito... Assim, a gente já teve algumas experiências com homens, assim, que não vem... É como se o que eu falasse não fosse válido. Aí, quando ele falava a mesma coisa que eu falei, a pessoa levava em consideração o que ele falou e não o que eu falei. E aí, até para que evite esse tipo de situações, assim, de realmente não me ver como alguém que tem uma fala firme, que o que eu tô falando é o que eu falei, a gente dividiu isso muito tranquilo, assim. E olha que eu acho que isso vai além da questão indígena, de Sim. todas as mulheres, porque Sim. eu já passei por essa situação também, de falar uma coisa e quando outra pessoa, um homem falava, Sim. aí valia. Eu falei, poxa, gente, aí vocês querem brincar comigo. Mas é isso. Mas enfim, diante de tudo isso que você contou, da sua trajetória, da sua história, dessa sua identidade Falei tão demais, forte. né? Não, eu gosto, eu também adoro falar e adoro ouvir. Qual a mensagem você deixa, então, hoje para as pessoas... Principalmente, claro, para as meninas indígenas, para as pessoas que ainda estão na comunidade. Aliás, ainda estão não, que vivem, Sim. que querem viver lá. Mas que podem sonhar, que podem viver experiências como você e que Sim. podem vir e voltar de forma livre, né? De onde vieram. Que mensagem você deixa aí de motivação mesmo para todos que estão nos ouvindo? Uma das coisas que eu sempre falo é que nós podemos ser quem nós quisermos, né? E isso é muito claro, porque se você quiser ser um advogado, um professor, um influencer, um deputado, ou seja, qualquer que seja a área, se você sonha com aquilo, se você quer realmente aquilo, você vai atrás, né? Então, uma das coisas que eu sempre falo é que nós podemos ser o que nós quisermos ser e que nós somos do tamanho dos nossos sonhos. E a pergunta que fica o que é que você tem sonhado ou o quanto você tem sonhado, né? E para todas as meninas indígenas, para qualquer pessoa, é que acredite sempre em Deus, né? Porque eu acredito que realmente quando você tem fé em Deus, quando você tem fé naquele que fez os céus e a terra em 7 dias, que diz que nós somos fortes e corajosos, pode vir o que vier. Mas você está crente de que você tem um pai que te ama, que tá ali para te ouvir e que tá ali para te dar tudo aquilo que você pedir dele. Então, o que eu deixo é realmente isso, que você tenha fé em Deus, que você sonhe, que você principalmente não esqueça de quem você é, de onde você veio, nem para onde você tá indo, e muito menos que se envergonhe daquilo que tem mais de bonito em você. Porque os povos indígenas têm uma cultura linda, uma beleza linda, uma história de luta de anos e que merece ser contada, né? E hoje nós indígenas, nós contamos a nossa própria história. Hoje eu estou aqui contando a minha história e quem sabe não pode ser qualquer outra indígena aí que venha surgir no cenário, né? Que nós venhamos ter várias Maris Wapixana por aí, várias Joênias Wapixana, vários advogados, várias pessoas em qualquer lugar que quiser, porque nós não somos diferentes do que ninguém, né? Nós temos capacidade, eu acredito que o mérito, a capacidade, ela é nós que fazemos. Então, que venham estudar, que venham sonhar, que venham ter fé em Deus, principalmente, e que venham fazer por onde, né, realizar os seus sonhos. Que lindo. Eu acredito que é isso. Eu estou muito feliz em conversar com você hoje, ouvir essa história.
e ser carregado, inclusive recheado dessa energia positiva, desse brilho que você traz. Parabenizar também aqui o administrador dessa grande empresa aqui, que é a Maria Luciana, que é o Gelson, esposo dela. Muito obrigada por estar aqui conosco também. Ele está nos bastidores aqui, mas ele está aqui, viu, gente? Muito obrigada, parabéns, viu, Mari? Que Deus, assim, abençoe você mesmo. Amém. E que muitas e muitas outras meninas sejam de forma positiva influenciadas por aquilo que você compartilha, por aquilo que você leva de mensagem positiva mesmo a todas as pessoas. Parabéns mais uma vez pelo prêmio, inclusive, Best, e por todas as conquistas que virão. Muito obrigada por ter aceitado o convite. Eu que agradeço e também que Deus abençoe você, desejo tudo de bom e que nós venhamos se encontrar várias vezes e te espero no Festival do Beijô. Olha que eu vou, eu já gosto muito da Morida. Enfim, a tapioca acho que já é unânime, né? Todo mundo ama tapioca. Sim. Eu cresci, só pra finalizar, que eu começo a conversar também, não quero mais parar. Minha família mora ali na região do Cantá, no Jacamizinho, parte da minha família são agricultores familiares, então todos os festivais de tábua lascada, já participei de vários, né? Sim. Já desci para Ixara, enfim. Então, eu digo que tá atrelada a nossa história também. Qualquer pessoa que vive em Roraima tá atrelada também ao que cresceu, vivenciou e experimentou também da cultura indígena. Então, faz parte da gente. E muito obrigada por isso, mais uma vez. E é isso, a gente conversou aqui com a Mari Wapichana, que é, como ela disse, que tudo isso e mais um pouco mais, que é digital influencer, estudante, Miss Indígena de Roraima, a primeira Miss Indígena de Roraima, contando um pouquinho da sua trajetória e levando essa motivação a outras pessoas também. Mais uma vez, muito obrigada. E assim, então, a gente encerra. E eu te espero no nosso próximo encontro. Lembrando que você pode ouvir essa e outras entrevistas acessando os canais oficiais da Defensoria Pública de Roraima, no Deezer, no Spotify e também no YouTube. Qualquer dúvida, digita Defensoria RR. Muito obrigada pela sua companhia. Até mais! Samarudandum awan gajanda uti painha